Oi, gente, vamos dar continuidade aqui à parte introdutória das medidas cautelares. Pessoal, vamos lembrar, até então eu estou falando das medidas cautelares no sentido geral, não estou especificando nenhuma delas, tá? Logo, a regra do artigo 282 do Código de Processo Penal vai se aplicar a toda e qualquer cautelar, seja de natureza pessoal, seja de natureza real, patrimonial, tá? Eu digo que a parte mais importante das medidas cautelares estão aqui, no artigo 282. Duas regras que eu praticamente digo como princípios se aplicam no que tange a toda medida cautelar. Quais são elas? Necessidade e adequação, tá? Pessoal, só uma observação. Tô na casa da minha mãe e olha que bonitinha que tá participando da aula. É a Nina. Dá oi pro pessoal, Nina. Fala, oi, gente. Eu tô aprendendo processo penal. É bem legal o processo penal. Estudem processo penal. Manda um beijo. Ah, ela tem um Instagram. Quem quiser seguir ela, vai lá no meu Insta que vocês vão achar o Instagram da Nina. Ela é muito famosa, pessoal. Tá, Nina, agora deixa eu trabalhar. Vamos lá. Pessoal, então, necessidade e adequação. A Nina quer aparecer, ela é muito metida. Ó, pessoal, então, rebobinando. Necessidade. Toda medida cautelar, seja de natureza pessoal ou real, precisa ser necessária. O que vem a ser necessária? Ela tem que ser imprescindível para aplicação da lei penal ou, caso determinado em fase de investigação, para investigação, né? Ou para a instrução criminal. Então, ela deve ser necessária de uma maneira que imprescindível para que haja aplicação da lei penal, para que ela seja necessária, imprescindível à fase de investigação, ou seja, lá na fase de inquérito ou PIC, né? E para a instrução criminal, ou seja, em fase judicial, tá? Ela tem que ser necessária de maneira que sem ela, tanto a instrução quanto a investigação percam o seu objeto. Se houver qualquer outra medida ou qualquer outra forma de se obter ou uma prova ou a salvaguarda da lei penal, a medida cautelar não deve ser aplicada, tá? Além disso, a medida cautelar, além de ser necessária nessa fase, ela tem que estar expressamente previstas nos casos em que as infrações penais admitam a medida cautelar. Eu não vou aplicar uma medida cautelar em um crime pelo qual a pena é muito baixa. Veja, a medida cautelar ela vai restringir a sua liberdade ou restringir o usufruto, o gozo, a gestão de um bem seu. De maneira que, se o crime não for grave, digamos assim, né, não tiver uma gravidade ali abstrata, eu não utilizarei uma medida cautelar, tá? Além disso, além de ser necessária e adequada, isso que eu tô falando é a interpretação da lei. A gente sabe que tem crimes, principalmente em leis especiais, cuja pena é baixa, que eles aplicam medidas cautelares, tá? Isso que eu tô falando é o dever ser, não ser, né? Adequada. Então, além de necessária, a medida cautelar em específica ser aplicada naquele caso concreto, ela tem que ser adequada, ela tem que fazer sentido. De maneira que não dá para eu aplicar uma medida cautelar de natureza pessoal quando, por exemplo, o meu crime que eu pratiquei só tem interesse na minha pena no que tange a reparação dos danos, por exemplo. Precisa ser adequada. E na adequação, a gente interpreta também a proporcionalidade. Veja, quando eu digo que algo é adequado, beira com isso o quê? A proporcionalidade. Não adianta, e aí a gente também vai misturar a questão da necessidade, um crime cuja pena seja lá, de detenção de 2 anos, eu aplicar uma prisão preventiva, sendo que lá na frente, se ele for condenado, né, não quando, mas se ele for condenado, e a gente sabe que aqui a gente tem que ter uma probabilidade de condenação, né, se a gente
tá ali numa instrução que a gente sabe que não vai dar em nada, evidentemente que eu não vou aplicar uma medida cautelar, né? Ainda mais de natureza pessoal. Então vamos lá. De nada adianta eu aplicar uma prisão preventiva em um caso cuja pena lá no final das contas vai dar de detenção de 2 anos. Veja, se no final das contas a detenção será de 2 anos e a possibilidade dele ter uma prisão simples ou que haja substituição dessa prisão por alguma outra medida restritiva de direitos, por que eu vou aplicar uma prisão preventiva que a forma de cumprimento de uma prisão preventiva se assemelha muito a um regime fechado? Não é adequado e não é proporcional, né? Não faz sentido isso, ok? Então entendam a adequação, um sentido junto com proporcional, tá? Veja, a gente já sabe também, pessoal, vários dispositivos aqui desse artigo foram introduzidos pelo pacote anticrime, tá? Então, por exemplo, parágrafo 2º, aqui o parágrafo 3º, bem importante esse parágrafo 3º, parágrafo 4º, o 5º e o 6º, tá? Então, atenção a isso, peguem sempre a lei bem atualizada, tá, gente? Então, a gente já sabe, as medidas cautelares, elas podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente. Eu posso ter ali um sequestro de bens junto com a prisão preventiva, né? Então, eu tô falando ali de um crime de lavagem e um crime de corrupção, digamos assim. A gente sabe que talvez em razão da deteriorização daquele bem, eventualmente no futuro, aquele bem não mais exista ou perca o seu valor pecuniário, de forma que talvez seja necessário o sequestro dele para que haja possibilidade de reparação dos danos, né? Mas também isso não é suficiente, é necessário que haja uma prisão preventiva porque ele continua naquela empreitada criminosa, vamos supor, né? Então, pode acontecer, caso expressamente previsto, que haja a acumulação entre uma prisão preventiva e alguma medida cautelar de natureza real, por exemplo, tá? Então, parágrafo 2º, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes. Beleza. Parece óbvio, mas o que a gente extrai aqui? As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz. Observação: a requerimento das partes ou quando no curso da investigação por representação da autoridade policial ou requerimento do MP. Gente, juiz não pode decretar medida cautelar de ofício após o pacote anticrime. Não pode. Juiz não decreta prisão preventiva de ofício. Juiz não decreta arresto de ofício. Não pode. Isso foi uma introdução bem importante da lei, tá? Então, veja, o juiz vai decretar, evidentemente. Aqui a gente sabe que delegado não pode fazer, né? Já sabemos disso. Mas sempre a pedido, seja das partes, quando eu tenho lá um assistente de acusação, por exemplo, do Ministério Público, evidentemente, ou da autoridade policial, tá? Então, ressalvados os casos de urgência ou de perigo da eficácia da medida, ou seja, casos em que não haja urgência, casos em que seja possível a dilação disso, é necessário que a intimação da parte contrária. Veja, se o Ministério Público postulou pelo arresto dos bens, pelo sequestro dos bens, por qualquer outra medida cautelar, não importa, a parte contrária, ou seja, o acusado, deve ser intimado disso. Isso, evidentemente, quando for possível, né? E não seja caso de urgência. Se for caso de urgência em que você saiba que a pessoa ou vai se ocultar, ou vai ocultar ou dilapidar o patrimônio, caso de urgência, digamos assim, evidentemente que não há a intimação, porque senão a gente frustra o sentido da medida, né? Então, casos em que seja possível, ou seja, casos não urgentes, o acusado será intimado da medida. Para quê? Contraditório, evidentemente. Se a gente já sabe que a Constituição trouxe pra gente os postulados da ampla defesa e do contraditório, não é porque o Código de Processo Penal é lei mais específica que a gente não vai utilizar os postulados da Constituição. Vocês sabem isso muito melhor do que eu, né? Então, sendo possível
urgência, a parte contrária, ou seja, o acusado deverá ser intimado a respeito disso. Beleza? No prazo de 5 dias, né? No caso de descumprimento de qualquer uma das obrigações impostas, o juiz pode, de novo, a requerimento não de ofício, a requerimento do Ministério Público, seu assistente, de qualquer, ou do querelante, enfim, substituir a medida. Então, por exemplo, tem lá uma tornozeleira eletrônica. Ah, mas tem o descumprimento, ele não cumpriu tanto o horário quanto a localização permitida. O que ele pode fazer? Impor uma outra, tanto em comulação ou substituí-la. Ah, então a tornozeleira eletrônica não está sendo suficiente e ele está descumprindo. Posso substituir por uma prisão preventiva. Ou cumulá-la. Fala assim, olha, a prisão preventiva também, o crime não é tão grave, não seria adequado uma prisão preventiva. Logo, posso acumular, posso colocar lá que ele é obrigado a ir uma vez por semana prestar compromisso em juízo, né? É possível. Sempre, gente, tanto na substituição quanto na imposição de outra medida, devemos observar necessidade e adequação. Então, parágrafo 5º, juiz, agora sim, de ofício ou a pedido das partes, revogar. Veja, a lógica muito mais propício para um sistema acusatório. O juiz ele não pode decretar uma medida cautelar, mas pode de ofício revogar. Então, antes o que a gente tinha? Que o juiz de ofício poderia decretar uma medida preventiva, uma medida cautelar. Agora, a única coisa que ele pode de ofício fazer é revogar. Se ele vê que não subsistem mais os motivos autorizadores daquela prisão preventiva, ou que não tem mais necessidade da manutenção daquela constrição patrimonial, por exemplo, ele pode revogar sozinho, sem qualquer manifestação da autoridade policial ou do Ministério Público, por exemplo, tá? É possível. O mais importante, eu digo, parágrafo 6º. Parágrafo 6º, pessoal, é a parte mais importante e que vai dizer expressamente a excepcionalidade da prisão preventiva. Prisão preventiva, a gente já sabe, já tem isso em mente, nem precisaria desse parágrafo 6º. Mas parece que só a gente sabe, parece que o juiz não sabe, parece que o Ministério Público não sabe, não consegue compreender que prisão preventiva é sempre em caráter excepcional. Sempre. E isso foi uma introdução, o legislador entendeu, ei, tem gente que não tá sabendo que prisão preventiva é a última das últimas rátios. Tem gente que não tá sabendo isso. Preciso impor uma lei. E colocou o parágrafo 6º, que vai dizer que a prisão preventiva sempre terá caráter excepcional, ou seja, quando não cabível a sua substituição por outra medida cautelar, por exemplo, não for possível a tornozeleira eletrônica ou a proibição de frequentar bares, etc. O quê? Observado o artigo 319, ou seja, as outras medidas cautelares, né? E o não cabimento da substituição, ou seja, se o juiz falar que é imprescindível a prisão preventiva, porque a sua substituição não tem sentido ou a sua substituição é insuficiente, ele deve fazer o quê? Justificar de maneira fundamentada. Ah, professora, mas isso o artigo 93 ou 98 da Constituição, inciso 10, já fala. Fala. Mas o que acontecia muitas vezes? O juiz, na substituição, dizia: a prisão preventiva, ela é imprescindível, de forma que as outras medidas cautelares previstas no artigo 319 são insuficientes. Ponto. Pera. Eles diziam que isso era fundamentado. E a lei vai dizer o quê? O fundamento que se deve ter, não basta você colacionar ementa de julgado. Não basta você colacionar uma doutrina lá do Manzini, por exemplo, né? Que vai dizer que a prisão é a melhor que era o melhor dos mundos. Não basta você colacionar esse tipo de fundamento. O fundamento deve vir do quê? Dos autos, do caso concreto. Então, o que vai dizer a parte final? Fundamentada nos elementos presentes do caso concreto e de forma individualizada. Ora, não basta eu dizer que o crime é grave e eu ter 10 réus ali e eu colocar todo mundo como se fizesse parte do mesmo crime, quando eu tenho fatos delituosos diferentes.
Veja, se eu tenho alguém ali que teve uma participação muito menor naquele tipo, naquele caso, o carinha ali que, né, serviu como bode expiatório, digamos assim, aquele cara ali que, coitado, participou muito pouco daquilo, né, teve pouco lucro, digamos assim, foi o menor, a cabecinha menor ali, eu preciso individualizar ele. Não basta eu dizer que estou falando de uma operação policial muito grave, que visa recuperar milhões ao patrimônio da União, né? Como a gente escuta por aí. Ah, porque essa operação é muito boa. Ela vai restituir a dignidade. Ela vai restituir a dignidade à população. Vai honrar as instituições. E por isso, precisamos dessa prisão preventiva para salvaguardar os interesses públicos. Pera lá. Se eu tenho um cara que teve menor participação naqueles tipos penais, evidentemente que eu preciso dizer o porquê que a prisão é necessária e que não seja possível a sua substituição naquele sujeito, para ele em específico, ou seja, que o seu crime em si propicia que você seja preso preventivamente. Tem aqui, ó, de forma individualizada. Não basta análise do caso penal. Não basta que, no final das contas, eu esteja falando de um caso que visa restituir milhões ao patrimônio público. Não! Preciso individualizar a conduta daquele sujeito. Beleza? E quais são, então, as medidas cautelares pessoais? Gente, a gente já viu ali que as medidas cautelares pessoais, via de regra, é o quê? Prisão preventiva. E as outras que podem ser substituídas, previsto no artigo 319. A gente não enquadra aqui a prisão em flagrante, porque ela seria como fundamento o quê? Uma pré-cautela. Ela não seria uma cautelar em si, mas ela visa abafar o fogo, digamos assim, né? Então, a prisão processual é uma medida excepcional. Parágrafo 6º. Cabível quando não possível aplicar outras medidas cautelares. É o que diz o parágrafo 6º do 282. A prisão preventiva será aplicada quando não for possível a sua substituição, ou melhor, a aplicação por outra medida cautelar. E o não cabimento por outra medida cautelar deverá ser justificado de maneira fundamentada e individualizado. Então, prisão preventiva, essencial. Vamos olhar o 312. A prisão preventiva poderá, não deverá, poderá, ou seja, ainda que eu tenha requisitos da sua prisão, o juiz pode não aplicar a requerimento mesmo que haja requerimento das partes, mesmo que seja possível, ele pode não aplicar. Veja, ele não é obrigado a aplicar a prisão preventiva, ele pode, a lei é muito clara, ele poderá ser decretado como garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova da existência do crime, eu não estou falando de indícios de materialidade. Eu digo aqui prova da existência do crime, não indícios. Diferente dos indícios de autoria. Então, para a prisão preventiva, pessoal, essa questão já vi cair em concurso. Eu preciso da prova da existência do crime. O crime tem que ter acontecido. Ele precisa ter existido aquele fato delituoso. Não indícios de que ocorreu o fato delituoso. Eu preciso, estou falando de homicídio, do corpo, ou que eu saiba que aquela pessoa não existe. Eu preciso de fundamento da existência daquele crime. Já no que tange a autoria, evidentemente, se estamos falando em uma prisão que pode ocorrer em fase de inquérito ou na fase da instrução, ou seja, momento em que eu não tenho um exame aprofundado, né, daquilo, em que eu não tenho uma análise absolutamente cognitiva, tenho uma análise meramente sumária a respeito daquilo, eu posso ter os indícios suficientes de autoria, lógico, mas o crime tem que ter existido, tá? E de perigo gerado para o estado de liberdade do imputado. Essa parte final foi introduzida pela lei nova também. Antes, fechava aqui, o ponto era aqui, depois de autoria. Agora, é necessário que o perigo gerado pelo estado de liberdade afete o quê? A garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a lei penal. Entendem? Então, o estado de liberdade do sujeito, ele prejudica os requisitos da prisão. Então, o estado de liberdade dele, por exemplo, causa um risco à ordem pública, causa um risco à aplicação da lei penal. Então, veja, o que essa introdução dessa última parte aqui faz sentido? Com o próprio parágrafo 6º do 282. Porque se eu posso aplicar uma outra medida cautelar, também de índole pessoal, como, por exemplo, monitoramento eletrônico, se o estado de liberdade do sujeito não causa um gravame muito grande à ordem pública, por exemplo, o que eu vou fazer? Aplicar a outra medida cautelar. Vou aplicar as hipóteses do 319. Perfeito? Então, a sua cautelaridade, né, decorre da tutela persecução penal. Sim, porque estamos em fase em que a nossa cognição é sumária ainda. A gente está em fase em análise acerca da existência daquela autoria. A gente está buscando a autoria delitiva, porque o crime a gente já sabe que existe. Porque se a gente não souber que o crime existe, a gente não vai poder aplicar uma prisão preventiva, né? Então a gente está na descoberta daquilo, em fase de persecução penal, seja em fase de inquérito, seja em fase de instrução judicial. Objetivando impedir que eventuais condutas praticadas por aquele sujeito possam colocar em risco a efetividade da investigação e do processo. Mais um requisito, ela deve ser necessária e útil, adequada. Entenda a utilidade aqui como adequada, proporcional. Até porque o artigo 282 se aplica a toda e qualquer medida cautelar. Não apenas às reais ou não apenas às pessoais. Se aplica a toda cautelar. Deve ser decretada pelo juiz competente e a requerimento das partes. Porque a gente já sabe que toda cautelar necessita de requerimento das partes. Por isso que é muito importante a gente sempre ter em mente o que diz o artigo 282, tá? E aqui o poder, nós temos um problema no que tange ao poder geral de cautela. Gente, aquela problemática da gente colocar juízes com uma toga atrás, em vez da toga que a gente coloque uma capa de superpoderes neles, em que se coloca eles como o garantidor da instrução ou o garantidor da descoberta daquela autoria delitiva, em que a gente coloca eles como guardião praticamente do processo, além da gente lesionar o sistema acusatório, a gente cria para eles um dever de salvaguardar o processo que não incumbe a eles. Quem deve salvaguardar o processo? Quem deve gerir o processo? As partes. Quando a gente diz, e principalmente isso fazia mais sentido antes da reforma de 2019, da gente dizer que o juiz ele deveria decretar a prisão preventiva para salvaguardar o processo, se ele poderia agir de ofício, a gente dava para ele um poder geral de cautela absurdo. Em hipóteses praticamente, e uma leitura, por exemplo, porque a ordem pública, a gente tem um conceito absolutamente aberto. É muito difícil a gente conceituar a ordem pública. Ordem econômica talvez seja um pouco mais fácil, mas ainda assim é difícil. Muito difícil. O que lesiona a ordem pública? E a paz social. Paz social? Que mundo a gente vive? Que abstração de mundo é essa? Que a gente diz de paz social? O que é paz social? Paz social é quando a gente não tem crianças passando fome? Ou paz social é quando a gente vê corruptos sendo dispostos aí na mídia? Ou você quer um mundo livre de crimes e aí a gente pode dizer que não tem paz social, ou a gente tem uma quantidade mínima de crimes e aí a gente diz que lesiona a paz social. É muito difícil a gente conceituar a ordem pública, né? É muito, muito difícil. E quando a gente diz que o juiz ele deve decretar uma prisão preventiva para salvaguardar e tem um poder geral de cautela, primeiro, a gente coloca eles como deuses togados, como se em vez da toga eles tivessem uma capa com superpoderes e dão a eles poderes e dão aos juízes poderes que não incumbem a ele, até porque ele não tem a gestão da prova. Como ele vai salvaguardar algo que não está em suas mãos? Veja, é muito perigoso e por isso a gente tem um benefício muito grande trazido pela lei anticrime no que tange essa parte que não
trouxe mais a possibilidade do juiz decretar de ofício uma prisão preventiva, por exemplo, ou qualquer outra cautelar. Porque se ele poderia agir de ofício, decretar a prisão preventiva de ofício, além dele já demonstrar uma possível tendência a condenar aquele sujeito, porque se ele decreta a prisão preventiva, ele tem uma tendência já a fazer um juízo de culpa daquele sujeito, coloca ele como guardião do processo. Gente, não existe guardião de processo. Quem guarda, quem faz a gestão do processo são as partes. Então, dar a ele o poder geral de cautela é muito arriscado. Porque a gente acaba com a total imparcialidade dele, né? E a gente causa um gravame. E a gente tem um prejuízo ao sistema acusatório, né? Então, muito cuidado quando a gente propicia esse poder geral de cautela ao magistrado, né? A tendência é que, não possibilitando que o juiz haja de ofício, que a gente diminua isso. Mas não é uma certeza, isso é uma tendência. Vamos lembrar aqui que a lei é nova, a gente ainda não tem uma análise profunda de como isso vai acontecer. Mas o objetivo é que se diminua, beleza? Gente, a aula é isso, por enquanto, não quero me estender muito, embora eu já tenha dado aqui uns 29 minutos, né? Uns 2 minutinhos aí pra falar da Nina, mas foi só pra descontrair. Na aula que vem a gente vai continuar falando de prisão preventiva, até porque é a parte mais extensa das cautelares. E é isso. Vou postar um texto agora pra vocês e não esqueçam que eu liberei o livro lá do Auri Lopes de 2020 lá no sistema do Google Play. Google Play, é isso, Google Play. Vocês têm lá a minha senha, vocês têm lá meus usuários no meu usuário e não esqueçam de olhar isso lá, porque não adianta você estudar isso aqui por um livro editado em 2018 ou 2019. A gente precisa de um livro bem atual que tenha ali as alterações trazidas pela lei anticrime, tá? Porque a gente já viu que praticamente o artigo 282 foi reestruturado pela lei anticrime, tá? Então peguem sempre a doutrina mais recente, beleza? Então um beijo pra vocês, qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau.